Olá, gente! Como vocês estão? Meu nome é Letícia, sou assistente social do Colégio Pedro II, lotada no campus de Jogadores. Eu faço parte da equipe da Ciência Estudantil e estou aqui hoje, junto com as minhas colegas, para mais um momento de troca com a comunidade escolar. Esses momentos estão sendo diferentes esse ano, né? A pandemia impede o nosso contato físico, como a gente faz normalmente, por isso a gente está pensando em outras alternativas, né? Para continuar esse diálogo com a comunidade escolar. Então, por isso estamos aqui hoje. A ciência estudantil, é sempre bom lembrar, né? Ela trabalha com a promoção de permanência dos estudantes. E a gente sempre pensa em uma forma ampliada, né? Entendendo que a permanência tem fatores de ordem material, mas também de ordem simbólica. Então, por isso que a gente está aqui hoje para discutir uma questão da saúde mental. Em setembro tem o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? 10 de setembro, e a gente entende que é preciso ampliar essa discussão para a saúde mental como um todo, né? Por isso, hoje nós temos duas convidadas, né? É um prazer tê-las conosco aqui. Temos a psicóloga Luana Mendonça Fernandes, que é doutoranda do programa de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ, e também a pedagoga e psicopedagoga Fernanda de Azevedo França. Então, é um prazer contar com elas aqui hoje. Elas fazem parte do programa de extensão da UERJ PRODIM, que é o Programa de Desenvolvimento Interpessoal para a Prevenção do Suicídio e Promoção de Saúde Mental no Curso da Vida, que mais para frente elas vão explicar um pouco mais em como funciona, né? A PRODIM é coordenada pela professora doutora Vanessa Leme. A gente vai trazer um tema que é de muita importância, né? Que cada vez mais aparece no debate da infância e da adolescência. E em tempos de pandemia, com o aumento do nosso uso das redes sociais, ele ganha ainda mais importância. Vamos falar hoje sobre o uso das redes sociais pelos adolescentes durante o isolamento social e as relações interpessoais, contribuição das habilidades sociais para a promoção de saúde mental. Novamente, agradeço a minhas colegas da Ciência Estudantil, né, que estão aqui comigo, e especialmente as nossas convidadas, né, que gentilmente aceitaram o convite de participar desse evento. Agora, vou passar a palavra a elas. Muito obrigada. Olá a todos, né? Um bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite em oferecer esse momento de trocas, né? Esse bate-papo, nesse momento de tantos desafios, né? E ao mesmo tempo de tanta importância para todos nós, né? Como a Letícia já nos apresentou, mas eu vou me apresentar novamente. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou mestra em Psicologia Social pela UERJ, sou pedagoga e psicopedagoga, estou em educação há 25 anos e atuo hoje como coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Educação aqui em Itaboraí. Oi, gente, meu nome é Luana, sou doutoranda do Programa de Psicologia Social da UERJ. Agradeço o convite para falar de um tema tão relevante, que é a saúde mental na adolescência, e acho que nesse momento é tão importante falar sobre isso devido à pandemia, né? E muito obrigada pelo convite e vamos compartilhar hoje bastante conhecimento. Obrigada. Considerando esse período que estamos vivenciando, nós acreditamos que esse tema, né, ele possa nos levar a muitas reflexões de como viver de forma saudável, mesmo com distanciamento e com isolamento. Pode passar, Lu, por gentileza. Nesse slide nós nos apresentamos, né, nós somos alunos do programa de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ e fazemos parte do grupo PRODIM, que é coordenado pela professora doutora Vanessa Leme. O PRODIM ele atua com o objetivo de promover relações interpessoais positivas na prevenção de indicadores de risco ligados à morte por suicídio no curso de vida, a aumentar os indicadores de proteção pessoais, relacionais e contextuais, ampliando o conhecimento de diferentes formas de discriminação, preconceito, racismo e diversidade sexual e gênero e direitos humanos. Temos como foco as habilidades sociais e de vida. Nosso grupo tem realizado diversas ações, né, como cursos, oficinas, palestras, principalmente para estudantes de escolas públicas
a partir de temas sobre bullying, cyberbullying, homofobia e racismo, contribuindo no empoderamento e no protagonismo dos adolescentes, de modo a facilitar seu pensamento crítico e reflexivo, bem como construir estratégias coletivas para combater ou diminuir práticas racistas, homofóbicas, sexistas e atitudes coercitivas ou passivas. Bom, aqui nós apresentamos a teoria que fundamenta nossas ações e pesquisas, que é a teoria bioecológica do desenvolvimento humano, de Urim Bronfenbrenner. E conforme a figura que trouxemos aqui no centro, nós mostramos os estudantes participando de vários contextos, desde os mais proximais, que são, por exemplo, a escola, a família, a comunidade em que vive. Esses contextos são responsáveis pelas relações face a face, até os mais distais, como o trabalho dos pais, dos responsáveis, as ações da Secretaria de Educação, a cultura e os valores da nossa sociedade, que mesmo distantes, eles vão interferir nas nossas relações face a face. Vejamos, por exemplo, a pandemia, que nos trouxe isolamento social e, com isso, distanciamento de forma presencial com os amigos e professores. Isso modificou a forma como hoje mantemos nossas relações, que não são mais face a face, né? Nós entendemos que, embora espaços escolares e a sociedade ainda sejam marcados pela desigualdade social, por práticas discriminatórias, por competição e individualismo, por meio da teoria bioecológica, entendemos também que é possível manter relações saudáveis nos contextos e aspectos socioculturais, políticos e educacionais podem favorecer a utilização de recursos dos adolescentes, mesmo com tantos desafios presentes nessa fase da vida. Ah, Fernanda, mas tem desafios adolescentes? Claro que tem. Vamos ver, então, alguns desafios na adolescência. Bom, no contexto escolar, por exemplo, entendemos que um dos desafios diz respeito à transição dos estudantes do 5º para o 6º ano e do 9º ano para o ensino médio. As demandas são maiores, há um aumento de disciplina e de carga horária, muitos estudantes precisam mudar de escola, pois a escola em que estuda não possui aquele ano de escolaridade, aumenta também o número de professores e exigências com atividades escolares. Há também o desafio quanto ao acesso precário aos serviços públicos básicos, como saúde, educação, lazer, segurança. Também existem as diferenças que a cada dia são mais perceptíveis em relação ao nível socioeconômico, ao gênero e às questões étnicos-raciais, embora não deixemos de lutar para a garantia de nossos direitos como cidadãos, né? Além disso, é durante a adolescência que há a procura por novas experiências afetivas e sexuais, e também preocupações com a profissão que os adolescentes queiram ter futuramente. Um outro desafio diz respeito às obrigações sociais que são impostas ao adolescente e a possibilidade de liberdade e autonomia para decidir sobre si mesmo numa sociedade. No entanto, nas últimas décadas, as novas gerações de adolescentes têm se diferenciado um pouco das outras, por serem mais individualistas, mais narcisistas e mais materialistas. São gerações muito voltadas à exposição nas redes sociais, a ter determinada roupa ou aparelho de telefone ou um computador diferente, a precisar estar naquele lugar como garantia de status social. Nós chamamos de geração do eu. E esse tipo de comportamento, ele pode causar problemas como ansiedade, angústia, depressão e outras condições que podem levar ao adoecimento. Aí, como se já não bastasse todos os desafios citados nesse período da adolescência, surge a pandemia do novo coronavírus. E com ela, o isolamento social, que impediu milhares de estudantes em ir para as escolas assistirem suas aulas presenciais. Também afastou o convívio com os amigos e colegas e professores de forma presencial também. Para muitos adolescentes, o espaço do ambiente escolar era o único espaço em que mantinham interações com seus pares, e esse período de isolamento tem sido muito difícil,
pois era na escola, por meio das relações ali mantidas, que muitas vezes a construção de uma rede de apoio social, afetiva e instrumental auxiliava esses alunos de alguma forma. Também era na escola que muitos familiares dos adolescentes conseguiam apoio por meio de informações ou orientações sobre como educar e como cuidar desses jovens. Muitas escolas passaram a utilizar o ensino remoto como estratégia para se aproximar dos alunos e suas famílias e oferecer atividades motivadoras no ambiente virtual. Mesmo sabendo que muitos estudantes ainda não possuem recursos suficientes para aprender dessa forma. Foi preciso, então, que a equipe pedagógica, junto com os professores, elaborassem novas estratégias para manter essa relação com os estudantes e suas famílias, não deixando de oferecer apoio, informação e orientação. Dessa forma, muitos estudantes passaram a transformar o espaço de salas de aula em espaço escolar, precisando aprender novas maneiras de interagir com seus amigos e com seus professores. E precisou também ter maior autonomia para aprender a socializar dessa forma. Com o isolamento também, o convívio com a família aumentou, porque o período que você passava na escola passou a passar dentro de casa. E isso também aumentou as preocupações com o desemprego, com a saúde, com a renda da família. Também surgiu o medo do futuro, uma incerteza diante do adiamento do calendário escolar e para aqueles que estão no último ano do ensino médio, o adiamento do Enem. E como estudar agora de forma não presencial para dar conta dessa avaliação? Existem momentos em todas essas situações podem ser vivenciadas com desconforto e sofrimento, mas isso é normal. Sentir ansiedade é normal, sentir tédio, tristeza, desânimo, até mesmo medo é normal. No entanto, esses sentimentos eles podem favorecer ou piorar quadros de depressão, de síndrome do pânico, de transtornos alimentares. E por isso nós não podemos minimizar esse sofrimento, esses sentimentos nesse momento. Eu acho que travou a sua internet. Travou? Travou? Tava ouvindo Isso, normalmente. voltar minutinhos. Eu tava ouvindo, Letícia, perfeitamente. Mas quem estava gravando? Estava ouvindo e vendo? Eu não ouvi. Então, vou voltar um pouquinho. Não, mas a Jaqueline também tá gravando, não tá, Jaqueline? Não tá não, ela tá com problema na internet também. Não, e não saiu. Pelo visto, hoje a internet está bem ruim de todo mundo, né? Nossa, Pois é. difícil. Pois é. Vocês conseguem ver a tela ainda? Conseguimos. Sim. Eu consigo ver perfeitamente. Também. Estava no outro slide. Tá, peraí. Esse aqui, certo? Isso, você estava no finalzinho. Letícia, a partir de onde mais ou menos você viu que eu travei aqui? Pode repetir, desculpa? A partir de onde mais ou menos você percebeu que eu travei? Mais pro finalzinho do slide, mais pro início? Não, bem no finalzinho, foi assim, nos últimos 30 segundos, foi bem rapidinho. Tá, então eu vou mais ou menos no meado. Sim. Finalzinho, né? Vamos lá então, posso? Claro. Tá. Com o isolamento social, o convívio com a família, ele também aumentou. Porque o período que você passava na escola, você passou a estar dentro de casa com a sua família. E com isso, as preocupações também aumentaram. Preocupações com o desemprego, com a saúde, com a renda familiar. Também surgiu o medo do futuro, a incerteza do adiamento do calendário escolar, a incerteza do adiamento do Enem. Como estudar de forma não presencial para dar conta dessa avaliação? Existem momentos em que todas as situações podem ser vivenciadas com desconforto e sofrimento. Mas é normal sentir ansiedade, tédio, tristeza, desânimo, normal sentir medo. No entanto, esses sentimentos podem favorecer ou piorar quadros de depressão, de síndrome do pânico, de transtornos alimentares.
E por isso nós não podemos minimizar esse sofrimento, esses sentimentos nesse momento. Então vamos falar um pouquinho sobre a banalização do sofrimento? Bem, alguns comportamentos, eles são responsáveis pela produção e reprodução de preconceitos na escola e aumentam o sofrimento dos estudantes. Dentre esses comportamentos, temos o bullying, que é conceituado como comportamentos indesejáveis, vistos ou descritos erroneamente como brincadeiras. Tem como objetivo fazer com que as pessoas envolvidas se divirtam, rindo dos outros e promovendo constrangimento. Esse comportamento reproduz o preconceito, o desequilíbrio de poder, a injúria e a reprodução de discursos de ódio. Observa-se no bullying algumas características. Aqui são elas. A vítima não entende o porquê de passar por essas intimidações, ocorre uma contínua perseguição da vítima, há um desequilíbrio de poder entre a vítima e o indivíduo que a está agredindo, e há pessoas que, embora não participem desse processo, assistem e não denunciam. Já o cyberbullying é o bullying realizado por meio de mídias sociais. E ele ocorre em proporções piores e maiores, pois o constrangimento é disseminado por muito mais pessoas, vulnerabilizando ainda mais a vítima. No Brasil, a Lei 13.185 de 2015, ela define o bullying como um ato de violência física ou psicológica, de forma intencional e repetitiva. No entanto, mesmo sendo praticada por meio das mídias sociais, por perfis falsos e agressões anônimas, o que se publica deixa rastros e pode ser descoberto. O bullying é crime e precisa ser prevenido e combatido com medidas que promovam a conscientização e a mudança desse comportamento hostil. Agora, durante a pandemia, as relações que ocorriam face a face no contexto escolar estão acontecendo por meio virtual. E, diante disso, é necessário ter um cuidado ainda maior com o que compartilhamos e com o que falamos nas redes sociais. Por diferentes formas de discriminação e preconceito, como racismo, gordofobia e outros, acontecem por meio de memes, de figurinhas e vídeos agressivos e desrespeitosos. E esses comportamentos, embora alguns ainda os considerem como ingênuos, são evidências claras de manifestação de ódio. Tá, Fernanda, mas o que são crimes de ódio? Bom, crimes de ódio são aqueles motivados pelo preconceito e são cometidos quando uma pessoa escolhe intencionalmente um indivíduo para ser vítima, em função deste indivíduo pertencer a um certo grupo social diferente do grupo do agressor. Já o discurso de ódio, ele é um ato agressivo, realizado com o objetivo de inferiorizar uma pessoa ou um grupo social, utilizando uma característica do indivíduo ou do seu grupo, como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto que possa ser passivo de discriminação. Esses comportamentos trazem sofrimento para as vítimas de preconceito e discriminação, podendo afetar sua saúde mental, afastando-a do convívio social e interferindo nas suas relações interpessoais. Um bom recurso para prevenir o bullying e o cyberbullying pode ser o de aprender a utilizar e a desenvolver as habilidades sociais, como as que vamos falar hoje mais à frente, então, a autorregulação emocional, a empatia e a abordagem afetiva. Bem, o bullying e o cyberbullying, eles propagam situações de agressão e abuso. E com o uso intensivo das redes sociais, é necessário ainda maior orientação, supervisão e sensibilidade para identificar esse tipo de comportamento e sua disseminação. A família e a escola, elas também podem ajudar os estudantes na prevenção e no combate do bullying e do cyberbullying. Para isso, é necessário a equipe escolar, aos responsáveis, aos pais, que estejam atentos aos sinais sutis de que uma criança ou um adolescente precisa de ajuda. Também tratar com seriedade o que é dito pelo adolescente. Agir com respeito e empatia. Entender que esse comportamento da criança ou do adolescente ele pode estar sendo a única forma encontrada por ele para lidar com uma determinada situação. E se apesar dessas estratégias todas, apesar disso pode ser necessário que você busque a ajuda de outros profissionais ou de outros serviços.
A escola ela pode utilizar muitas estratégias para oportunizar o diálogo com os estudantes, oferecendo oficinas de produção textual, oficinas de desenho, teatro, rodas de conversa. Essas são estratégias bem bacanas para se aproximar do estudante e oferecer um espaço para a fala. O próprio adolescente, ele também pode se ajudar monitorando o que vê nas redes sociais. Como? Bom, aí aqui tem essa página, a SaferNet Brasil, que é um serviço que recebe denúncias de forma anônima de crimes e violações contra os direitos humanos na internet. Para denunciar, você seleciona um dos temas que você percebeu não ser legal, né? Aqui, por exemplo, tem a pornografia infantil, o racismo, intolerância religiosa, homofobia, escolhe esses temas, né? E insere o URL, né, o endereço da página que você encontrou esse tipo de tema aqui embaixo, nesse espaço, né? E depois insere um comentário do que se trata e clique em denunciar. É bem fácil. Além disso, a Unicef propõe algumas estratégias para os adolescentes se protegerem sua saúde mental, né? Além de contribuir para diminuir o tempo na internet e proteger a sua imagem durante o isolamento social. Aqui estão algumas delas. Reconhecer a ansiedade de suas emoções, criar distrações saudáveis, como, por exemplo, ler um livro, ouvir uma música. Para quem gosta de escrever, pode ser legal escrever um diário, e outras coisas que o estudante gosta de realizar, né? Sem estar conectado na internet. Buscar maneiras de se conectar com os amigos, no entanto, não ficar o dia inteiro na internet. Identificar recursos que promovam a saúde mental, qualificando o tempo livre. Aprender a processar os sentimentos e pedir ajuda em locais de apoio. Ser gentil consigo mesmo e com os outros. A OMS ela reconhece que o uso da internet para os adolescentes ele é essencial para a sua sociabilidade, mas sugere que os conteúdos sejam de conhecimento e até mesmo de monitoramento pelos pais. Esse é um tema controverso, porque diz respeito à autonomia e à privacidade dos mais jovens, por um lado, e por um outro, o controle dos pais. Então, como tentar conciliar esse impasse? Uma boa estratégia é o diálogo e a escuta sem julgamento. Assistir uma série ou um filme junto com seu filho, ou realizar ainda uma atividade juntos na internet. São estratégias agradáveis para se realizar juntos e estar por dentro do que se assiste na internet. Uma outra página bem bacana é essa aqui, ó, a Digital Sem Pressão. Ela é um guia com dicas que podem ajudar a utilizar o Instagram de forma mais saudável. Tem vídeos, tem ilustrações, tem quiz, além de falar um pouco sobre solidariedade e gentileza. O importante é saber que mesmo nas redes sociais, precisamos observar questões de valores, de ética e de direitos humanos. Perceber que essas interações elas devem beneficiar não só a si, mas aos outros também, para serem consideradas relações saudáveis, mesmo que à distância. E para falar um pouquinho mais sobre essas relações saudáveis, positivas, né, vou passar agora a palavra para a Luana, que ela vai se aprofundar um pouco nas habilidades sociais. Tá bom, Lu? Ok, obrigada, Fernanda, pela apresentação, né? E eu vou seguir falando das relações interpessoais. E essas relações interpessoais, né, elas acontecem, elas estão no nosso cotidiano, né? E a pandemia, como a Fernanda muito bem falou, né, ela potencializou essa convivência. E muitas das vezes a gente não observa e não cuida no dia a dia, às vezes, dessas relações de uma maneira um pouco mais carinhosa, porque a correria do dia a dia, às vezes, distancia a gente. Como a Fernanda falou, a gente pode aproveitar esse momento do isolamento social e tudo para criar novas formas de convivência, né? Outras formas de proximidade. Então, o campo teórico-prático das habilidades sociais mostra que a gente tem comportamentos sociais desejáveis e indesejáveis. Os desejáveis, eles promovem competência social e eles são aprendidos ao longo da nossa vida, porque nosso desenvolvimento é gradual e constante. A gente sempre está se desenvolvendo e a nossa vida é processual.
Então, esses comportamentos são valorizados dentro de uma cultura, dentro de um momento sócio-histórico, com a probabilidade de gerar comportamentos de função ou disfunção e ter consequências positivas ou negativas. E esses comportamentos desejáveis, eles promovem a habilidade social, que é uma classe que tem vários comportamentos, e promove a competência social. E os comportamentos indesejáveis, como a Fernanda falou, podem ser divididos em ativos e passivos. Os ativos são aqueles que promovem a coerção, a agressão, a não valorização dos direitos humanos, e por meio do bullying, do cyberbullying, a gente às vezes propaga discurso de ódio, preconceito, e a gente tem que entender que há uma pessoa do outro lado que é afetada com esse tipo de diálogo. E, às vezes, promove nessa atitude coerciva, essa coisa mais ativa, um comportamento passivo daquele que sofre a violência, né? E ele se isola, omite, aceita a injustiça, porque acha que não tem uma forma de solicitar ajuda, mas tem. Como a Fernanda muito bem falou nesses sites, nas relações interpessoais. Então, quanto maior o comportamento de disfunção, né, o de indesejável, a gente acaba tendo dificuldade interpessoal, sofrimento e pode gerar transtornos psicológicos. Pode passar, Fernanda. Mas o que são as habilidades sociais? As habilidades sociais, elas estão no nosso dia a dia, que pode cumprimentar, agradecer, elogiar, expressar sentimento positivo, demonstrar interesse pelo outro, expressar solidariedade. São esses comportamentos que fazem a gente recusar pedidos abusivos, que a gente consegue falar em público. As habilidades sociais, elas são promotoras do desenvolvimento saudável e dos direitos humanos. E a competência social, como ela tem um caráter avaliativo, né, e a habilidade social um caráter descritivo, ou seja, uma descrição de classe, a competência social a gente avalia, a gente observa. O mais importante é que a competência social ela esteja atrelada ao que o Delprete falam da regra de ouro, né? Ou seja, fazer ao outro o que gostaria que fizesse comigo mesmo, né? Atingir os objetivos, ou seja, dessa interação, faz com que a gente melhore ou amplie a autoestima, mantém e melhora a qualidade das nossas relações cotidianas, equilibra as trocas entre as pessoas e equilibra o poder entre as relações, sem aquela discrepância, mantém o equilíbrio dos direitos humanos das pessoas e do direito interpessoal. Então, é importante entender que as relações interpessoais são relações de ganha-ganha, ou seja, onde o direito de todo mundo é respeitado e onde a voz de todo mundo é escutada, internalizada, e a gente vai trabalhar alguns conceitos de algumas classes de habilidades sociais. Então, pode passar, Fê. As habilidades sociais, elas são divididas em 6 classes. O autocontrole, que é reconhecer e nomear as próprias emoções, sentimentos, como é que a gente lida com as frustrações, ou seja, o autocontrole, a gente pensa como é que a gente está sentindo, para a gente poder identificar e aí a gente conseguir anunciar de uma forma mais clara o que a gente está sentindo. A empatia, ela tem a ver com ouvir e demonstrar interesse pelo outro, expressar compreensão, oferecer ajuda. A civilidade tem a ver com se despedir, se cumprimentar. Na internet, né? Às vezes a gente esquece essas pequenas normas de civilidade. Às vezes a gente termina uma conversa por terminar, mas não manda um beijo, um obrigado, um até logo. Então é importante, até nesse momento que a gente está vivendo um pouco mais dentro dos ambientes virtuais, a gente continuar mantendo a civilidade. A assertividade é expressar sentimento negativo, fazer e receber crítica, recusar pedidos abusivos de uma maneira clara, coerente, mas nem sendo passivo, né? Como a gente diz, assertividade não é nem passividade nem agressividade, é o caminho do meio. Como expressar de uma maneira clara, objetiva, o que a gente está sentindo e também recusar certos pedidos abusivos e tudo de uma maneira clara também que o interlocutor, né, a pessoa que está interagindo junto com a gente, entenda o que a gente está sentindo. A abordagem afetiva tem a ver com essas relações nossas de carinho, de amor, relações amorosas e sexuais, onde a gente consegue expressar as nossas emoções e os nossos afetos. A desenvoltura social tem a ver com as coisas que a gente faz no nosso cotidiano, como apresentar trabalho em grupo, conversar com o professor, né, com o diretor da escola, sempre mantendo
todas aquelas classes de uma maneira clara, aonde a gente consiga manter uma relação, aonde a gente respeita lá a competência social, que é a regra de ouro, né? E a gente elencou algumas classes de habilidades sociais, a gente começa com a automonitoria. A automonitoria, a gente pode dizer que é uma habilidade muito básica, mas ela é muito importante para a gente poder interagir com as pessoas, né? A gente entende que as relações, né, interpessoais, elas têm uma reação, uma ação, e a partir daí a gente precisa, às vezes, dependendo do teor da situação, aprender a autorregular as nossas emoções, né? Entender que o autocontrole, ou seja, o que eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo raiva, mas como expressar minha raiva? De que maneira eu expresso minha raiva? Então, à medida que a gente reconhece as nossas emoções, entende de maneira intrapsíquica, cognitiva e consegue expressar ela, a gente consegue entender que a gente consegue regular as nossas emoções de uma maneira mais clara. Nem sempre a gente consegue fazer isso no dia a dia, mas quando acontecer uma situação que a gente perde o controle, tudo, depois perguntar o que aconteceu? Por que aquela situação mexeu tanto comigo? Por que eu não consegui manter meu autocontrole e eu não consegui dizer o que eu estava pensando, né? A gente fala que a ausência da automonitoria, né, fortalece as estereotipias, né? E muitas das vezes, na hora do desempenho social, a gente não consegue, né, como eu falei, a gente acaba infringindo um direito de alguém, e a gente acaba falando uma fala preconceituosa, algo que não foi importante. Por isso que a automonitoria, ela é muito importante para a gente poder regular nossas emoções e entender o que a gente sente, e à medida que a gente entende o que a gente sente, a gente também consegue interpretar um pouco o que o outro está sentindo. E aí a gente pensa, pode passar, Fê, e aí a gente pensa, né, que se eu consigo entender os meus sentimentos, também vai me auxiliar aonde? Na empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, a empatia, ela tem uma questão de pensamento, de sentimento e de comportamento. Ou seja, ação, sentimento, comportamento, elas estão associadas. Ou seja, eu compreendo a situação do outro, eu percebo, eu me coloco no lugar do outro para entender o que o outro está sentindo, e aí eu expresso essa compreensão. Então, há uma necessidade de a gente se expressar de maneira empática para que o outro se sinta confortável, para que o outro se sinta confortado, para que a gente compreenda a forma do que o outro está sentindo, mas também expressão dessa compreensão. Muitas das vezes a gente entende, a gente sente, mas a gente esquece de anunciar que eu tô aqui, que tá difícil, a gente está nesse momento de pandemia, né? Às vezes um amigo fala, eu tô com saudade, sei lá, da minha avó, ou de alguém que está distante, tudo, poxa, a gente fala, eu entendo, você quer conversar mais sobre isso? Vamos poder falar? Então, a expressar empatia envolve se colocar à disposição do outro, adotar essa perspectiva do outro, ou seja, como eu falei, compreender o sentimento e o pensamento do outro frente àquela situação que está angustiando, ou até mesmo uma situação de alegria, porque às vezes a gente pensa que a empatia a gente só expressa quando a pessoa está passando por um problema, mas não. Dizer um parabéns, poxa, que bacana, você conseguiu tirar uma nota boa na escola, você não estava conseguindo, que legal. Nossa, você ganhou isso, que bacana. Isso também é expressão de empatia, né? A empatia, ela está nessa expressão do afeto e reconhecer, seja o ganho ou a situação difícil que a pessoa está passando, né? E às vezes a gente tem uma reação imediata, porque às vezes a gente não sabe lidar com a emoção do outro, ou a gente ainda não está muito inteirado sobre a empatia, e a gente acha assim, a gente logo, parece que a gente quer botar um band-aid na ferida logo, né? Mas a gente esquece que a gente tem que tratar a ferida antes, né? Como está nessa frase aqui. O que você esperava com alguém como ele ou como ela, né? Ao invés de falar isso, pergunta assim, nossa, mas o que aconteceu? Por que vocês chegaram a esse ponto? Né? Então, assim, a empatia, ela promove a fala do outro e promove essa reciprocidade, essa aproximação nas relações interpessoais, nas nossas relações cotidianas, né? E aí a gente fala,
A gente está passando por um momento onde tem muitas perdas e também pode haver muitos ganhos na medida que a gente consegue expressar a empatia, a gente reconhece, como eu falei lá na automonitoria, a gente reconhecendo as nossas emoções, entendendo como a gente sente, a gente consegue também se colocar no lugar do outro e melhorar as nossas interações sociais, seja na expressão de sentimento negativo e seja na expressão de sentimento positivo. E aí a gente tem algumas falas empáticas e não empáticas, né? Por exemplo, uma resposta não empática. Deixa eles para lá, você não tem que se importar com isso. Mas aí a gente pode pensar de uma maneira empática, que situação é essa que o meu amigo ou minha amiga está passando, ou meu primo, ou meu pai, ou minha mãe, meu professor. Como é que eu posso falar isso de uma maneira empática? Poxa, penso que essa situação é bastante difícil. O que você está sentindo com isso? Como é que eu posso te ajudar? Será que a gente pode contar para algum adulto? Por exemplo, a Fernanda estava falando da questão do cyberbullying, né, do SaferNet, a importância da gente se manter protegido. Às vezes a gente precisa pedir ajuda de alguém mais velho. Não se furtem de pedir ajuda, né, para vocês não ficarem numa situação desconfortável. Então, às vezes, a gente pede ajuda por um amigo, porque às vezes a gente está com um pouco de vergonha, mas às vezes a gente precisa ir um pouquinho além dessa ajuda e pedir ajuda a algum adulto, algum responsável. E aí é importante a gente poder utilizar da empatia quando um amigo está passando por isso, e às vezes identificar isso e falar, você já pensou em pedir ajuda para um adulto? Uma outra resposta não empática, né? Esquece isso, não é nada demais. E aí, o amigo que está lá com dificuldade de se concentrar, de estudar, de manter as suas atividades diárias, né? Imagino que deve estar sendo difícil você se concentrar. Será que você gostaria de conversar? Tem algo que eu posso te ajudar a fazer com você? Às vezes, estudar junto, assistir uma série, né? Um está assistindo em casa, o outro está assistindo em casa, e aí poder conversar sobre a série. Aproveitar essas relações próximas, né, como disse lá a Fernanda, lá no início, quando ela fala da teoria bioecológica, essas relações proximais, essas relações que hoje em dia estão face a face dentro do nosso contexto familiar, mas não estão face a face, às vezes, com um amigo, mas estão, assim, virtuais, mas que a gente pode aproveitar esse momento e qualificar as relações. E, para isso, né, uma outra habilidade que ajuda bastante é a abordagem afetiva. A abordagem afetiva tem a ver com essa questão de uma coerência entre sentimento, pensamento e ação, nesse equilíbrio, né, que traz esse equilíbrio emocional nas nossas relações cotidianas, né? É expressar amor, carinho, a liberdade de você também expressar esse amor, esse carinho, de uma maneira respeitosa, mantendo lá a regra de ouro, como a gente falou. E, às vezes, temos dificuldades, né, e a gente não entende a situação do outro, porque às vezes a gente não está passando por aquilo, e essa dificuldade de expressar sentimento positivo, às vezes pode reproduzir preconceito, gerar ansiedade, né, fazer com que a pessoa tenha experiências não bem-sucedidas, né, e aí a pessoa se fecha. Então, a abordagem afetiva, associada a todas as outras duas habilidades que a gente falou, como eu falei, no autocontrole, eu reconheço as minhas emoções, pelo meio da empatia, eu consigo identificar o sentimento do outro e com a abordagem afetiva eu consigo expressar de uma maneira clara, respeitosa, amorosa, com carinho, o que eu estou sentindo e respeitando essa sensação do outro. Então, as pessoas que têm dificuldade, às vezes, de manter uma amizade, tudo, ou então que fala, como a gente estava falando lá, tem um comportamento muito ativo e não para pensar, às vezes, um pouco no que está pensando e no que está sentindo, e expressa de uma maneira equivocada o que está falando, acaba tendo uma dificuldade nas suas interações diárias. Então, a abordagem afetiva, ela é uma habilidade que auxilia a gente nessa expressão de sentimento de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira positiva, e aumenta a reciprocidade, né, de uma maneira franca, construtiva, com os nossos amigos, com os nossos familiares, e que pode contribuir para sensações de felicidade e bem-estar. Só que, às vezes, a gente esquece, né, no dia a dia, porque a gente não entende, às vezes, a situação que a outra pessoa está passando, e a gente acaba banalizando o sofrimento do outro, né, diminuindo, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. A pandemia, né, vem colocando a gente
em situações muito delicadas, e às vezes por a gente não estar passando aquela situação dentro da nossa vida, a gente também acaba banalizando o sofrimento do outro. E pelos memes, né, por esses vídeos às vezes agressivos, a gente acaba não fazendo com que o outro consiga de uma maneira, por meio da abordagem afetiva e da expressão de sentimento positivo, não consegue falar o que está sentindo. E aí o que acaba acontecendo, né? Pode passar, Fê. A pessoa acaba se isolando, né? Pode acontecer isso. E aí a gente começa a pensar, quando é o momento da gente pedir ajuda para alguém ou para algum profissional? Eu acho que tem alguns sinais, né, que a gente pode pensar. Humor deprimido, sucessivos episódios de tristeza, quando a gente começa a se isolar demais, quando a gente começa a evitar os nossos amigos, e principalmente, por exemplo, como a gente está no momento, a gente está falando muito dessa questão virtual, porque nós estamos vivendo nesse momento de exceção, onde a gente está muito na internet, às vezes a gente não abre o WhatsApp, a gente às vezes posta coisas muito depreciativas no Instagram, no Facebook, às vezes faz aqueles vídeos com TikTok, né, com Reels, de uma maneira também bem triste. Então, observar esses sinais dos amigos, né, e observar os nossos próprios sinais, é importante a gente poder ver e ficar atento a isso. Então, tem o desinvestimento da vida, parar de fazer coisas que gostava de fazer, ter muitos quadros de irritabilidade e agressividade, e às vezes meio sem motivo, sem entender. Por isso que a habilidade de automonitoria e de a gente conhecer as nossas emoções é importante. Nossa, eu estou mudando meu comportamento, eu estou tendo muito tédio, eu estou tendo frases que eu acho que a vida é boa para todo mundo, não é boa para mim. Então, pensar nessas ideias muito depreciativas, coisas de morte, né? E achar que é um problema, e achar que você é um problema para os outros, né? E que ninguém pode ajudar, esse é o momento da gente ficar atento e pedir ajuda. E como prevenir e promover, né? Prevenir o suicídio e promover a saúde mental, né? A gente está vivendo, né, realidades muito diversas, né? Cada escola, né, independente da pandemia, cada escola, cada pessoa, cada família, cada indivíduo tem um desafio da sua própria vida, tem uma realidade diferente, e para isso, né, a gente tem que começar a pensar nessa formação integral do aluno, do professor, da gente como ser humano como um todo, né? Entendendo que nós temos aspectos acadêmicos, sociais, emocionais, éticos, políticos, e para isso a gente precisa entender que o apoio institucional, o apoio familiar, ele precisa acontecer, né? O que a gente fala, a gente não precisa se puxar pelo cabelo, né? A gente pode solicitar e a gente precisa solicitar ajuda nesses momentos. Então, dentro da escola, do ambiente escolar, para a gente promover saúde, para promover saúde mental, a gente precisa ter essas práticas, né? Dentro da realidade escolar. As habilidades sociais, elas precisam ser praticadas, elas precisam ser exercitadas no nosso cotidiano. Pensar de uma maneira empática, chegar perto do outro de uma maneira carinhosa, solicitar ajuda e ser ajuda, né? Então, professores, alunos, seja quem fizer parte da comunidade escolar, participar de uma forma protagonista e entender e, às vezes, até implementar estratégias, formas para desenvolver cada uma dessas habilidades, né? Então, a escola, ela é uma responsabilidade não só do professor e do gestor, mas dos alunos, da comunidade escolar como um todo. Todos são importantes na comunidade escolar e todos podem dar apoio, ser apoio e pedir ajuda. Então, para isso, a gente precisa melhorar as nossas relações interpessoais para a gente poder prevenir o suicídio e promover a saúde mental no nosso cotidiano. E, às vezes, a gente precisa, né, pedir ajuda mesmo de um profissional. Então, é importante a gente entender que a solidariedade, ela vai gerar rede de apoio, que a gentileza, ela vai gerar gentileza, e que a empatia, ela gera mais empatia. Ou seja, a gente identifica todas as nossas emoções de uma maneira empática. A gente observa que um amigo, um familiar, né, um irmão, seja quem for, não está bem, a gente consegue expressar essa solidariedade, ampliando a rede de apoio, ou seja, diminui esses fatores de risco, né, diminui o isolamento da pessoa e, de uma forma gentil, a gente vai expressar essa empatia, gerando mais empatia e ampliando
a rede de apoio. Então, fiquem unidos e fortes. Nesse momento, a gente, né, se apoiando, ficando junto, cada um dentro da sua singularidade, como está nessa foto, cada um dentro da sua realidade, dentro do seu momento sócio-histórico, podendo ser apoio e dar apoio ao outro. O Prodim, né, criou uma cartilha, né, e esse QR aí, né, ele tem o nosso Linktree, que tem a nossa página do Facebook, Instagram e YouTube, e também tem a cartilha que se chama Relações Interpessoais e Isolamento Social para Adolescentes, que tem mais coisas falando sobre como essas relações interpessoais podem ser melhoradas, como as relações interpessoais, por meio das habilidades sociais, podem ser promovidas e melhoradas, e assim a rede de apoio aumentar. Aqui tem um apoio especializado, né, onde vocês podem pedir ajuda. Eu acho que não está aparecendo, né, mas na nossa página do Instagram tem o apoio especializado. Então, assim, tem uma coisa chamada no Rio de Janeiro, né, na rede pública de saúde como um todo, não é só do Rio, é uma política pública do Sistema Único de Saúde do SUS, que se chama Centro de Atenção Psicossocial. Tem o CAPS-AD, né, para usuários de álcool e drogas, tem o Centro de Atenção Psicossocial, né, que é para adultos, tem o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Infância e Juventude. Então, dentro da sua realidade, do seu bairro, perto da sua região, pode ter um local que você pode ter apoio. Então, vai lá na página do Instagram do Prodim, vocês vão ver alguns locais. E também, se não souberem, se não acharem, pergunte a um professor, a um amigo sobre como pedir ajuda e como ser ajuda também, né? Que às vezes um amigo fala para você, ou um familiar fala para você, e você pode dizer aonde tem esse apoio. Essas são as nossas referências bibliográficas, né? Que a gente utilizou para fazer a apresentação. E muito obrigada. Então, vou me apresentar e fazer uma pergunta. Eu sou Luísa, sou psicóloga, eu estou lotada na assistência ao educando, na Pró-Reitoria de Ensino, do Colégio Pedro II, e ouvindo a apresentação de vocês, eu fiquei me perguntando um pouco com relação aos meninos e meninas, né, crianças e adolescentes que praticam o bullying, né, e o cyberbullying. Como que os pais conseguem reconhecer isso? E como é que a gente consegue fazer esse acolhimento, né? Porque eu entendo que essa aquisição da empatia, né? Primeiro que não é óbvio, que muitos adultos estão aí, né? Até hoje sem essa aquisição, e que também é um processo, né? Então, acho que a Luana falou um pouco, né? Mas queria ouvir especificamente com relação a esse que é o que vai praticar o bullying, né? Como é que a gente reconhece esses sinais e como é que a gente faz esse acolhimento, talvez direcionando para esse lugar da empatia. Obrigada. Reconhecer também, às vezes, vem um pouco da mudança do comportamento, né? Ele passa a ter um comportamento mais agressivo, ele passa a ter um comportamento não empático, né, com o colega. Percebe-se também um distanciamento na relação de poder, ele passa a querer se sentir mais forte, empoderado com relação ao outro. Né? Esses podem ser alguns sinais, né, que a gente pode perceber dentro da escola. E como acolher, né? Acho que o diálogo também é uma boa forma de acolhimento, tentar entender o que está se passando com esse jovem, com esse estudante, né? Tentar perceber também os contextos em que ele está atuando, em que ele vivencia, e perceber o que está acontecendo nesses contextos, que pode ser que nesses contextos estejam as respostas para esse tipo de comportamento, né? Ou às vezes até mesmo uma situação que ele possa estar passando e que é a única forma em que ele se comporta, a forma que ele vê para poder agir naquele momento é essa forma de agredir, de ser um agressor, no caso do bullying, do cyberbullying. Eu acho que esses são alguns pontos a serem observados nesse acolhimento, né, nessa possível orientação mais à frente.
E poder identificar, né, que às vezes esse adolescente, né, que está tendo um comportamento agressivo, ele pode também estar pedindo ajuda, né? Às vezes a gente tende, né, a rechaçar as pessoas que têm um comportamento agressivo, né, e tudo, e a gente exclui. E, na verdade, acho que quando a gente está falando de uma comunidade escolar, a gente tem que pensar numa maneira integrativa, né? Entender que aquilo ali também faz parte do nosso cotidiano e que a gente precisa promover isso no dia a dia. Então, às vezes, chamar esse aluno, conversar, identificar, né? Observar, às vezes, dentro de sala de aula, alguns alunos, né, que fazem algum comportamento de evitação com esse colega que é mais agressivo, né? A gente observa muito, recreio é um lugar que dá para observar bastante coisa, né? Quando a gente tem uma pessoa que tem um comportamento mais agressivo, os alunos que sofrem o bullying, eles desviam, eles só ficam no canto, parece que a escola fica partida, né? Não ficam os grupos de um lado, de outro, e as crianças vão fazendo esse comportamento de evitação. E às vezes a gente não abre para o diálogo, né? Como a Fernanda falou, acho que o diálogo ele é importante para isso. Assim, às vezes a gente tem um hábito de punir, né? Que às vezes a gente precisa ter uma maneira de chamar atenção e tudo, mas o importante é pensar assim, por que você anda fazendo isso? Aí a escuta empática, né? Se colocar no lugar do outro, nossa, por que aquele aluno ele está tendo esse comportamento agressivo? Às vezes é perguntar isso, você está precisando de ajuda? Você está com alguma dificuldade de expressar o seu sentimento e acaba tendo esse comportamento mais ativo, mais coercivo, né? E a gente, às vezes, tende a silenciar o outro, pune, advertência, vai para casa, 3 dias em casa, ou então vai ficar depois da aula fazendo alguma coisa, a gente tem um ato punitivo e não abre para o diálogo. Acho que o diálogo empático, de convidar o outro, e principalmente esse diálogo empático, promover a reflexão desse aluno, né? Fazer com que ele pense assim, caramba, por que eu estou tendo essa maneira não agradável, disfuncional de me comunicar com a outra pessoa, né? Então, essa escuta empática é tanto para quem sofre, como para quem pratica o bullying, né? Aproveitando, né, a fala da Luísa, eu acho que uma coisa que foi brilhante, né, na apresentação de vocês, foi como vocês conseguiram trazer questões do cotidiano, né, e estratégias para a gente lidar com isso. Então, eu entendo que para toda a comunidade escolar, né, que está assistindo a gente, vai ser muito útil essa apresentação, acho que abre a nossa mente, né, abre caminhos, então agradeço profundamente a vocês duas, né, pelo tempo de vocês, né, por compartilhar o saber com a gente, e também agradeço, né, a nossa pró-reitora de ensino e a diretora de assuntos estudantis, que permitiu, né, que a gente estivesse aqui hoje. O meu muito obrigado a elas, e queria perguntar se vocês têm alguma palavra final de encerramento para a gente finalizar esse encontro. Obrigada. Somente agradecer, né, Lu, em nome do Prodim, em nome da nossa equipe, né, por vocês estarem abertas para esse espaço de conversa, de reflexões, que eu acho que vai contribuir, vai fazer o povo pensar um pouquinho como está se comportando, como não está, como está sendo a atitude do outro, tentar entender um pouco o outro também, né, e somente agradecer mesmo, e obrigada por nos abrir esse espaço. Eu também queria agradecer, né? Eu acho que o que a gente trouxe aqui são possibilidades, né? A gente entender, como a gente falou ao longo da apresentação, o desenvolvimento é gradual e constante. Se algo não está dando certo e tudo, é sempre tempo de aprender, de encontrar novas estratégias, né? A gente está vivendo um momento delicado na história mundial, né? Então, é importante a gente entender que a gente é um processo, que a gente está em constante mudança e aperfeiçoamento. Então, peçam ajuda, sejam ajuda, né? E obrigada pelo espaço de poder falar, né? Para nós é muito gratificante aproximar o ensino superior à escola, né? Nós somos todos fazendo parte de uma integralidade, né? Então, para nós é sempre muito importante poder falar um pouco do que a gente estuda, contribuir para a comunidade escolar, né? Também contribuir para a comunidade acadêmica. Muito obrigada pelo espaço. Imagina. Agora eu peço para você que está assistindo a gente, né, compartilhar conosco o que achou dessa apresentação e vamos seguindo junto. Muito obrigada. Até a próxima.